estudante de jornalismo, mas trabalho já com direitos autorais, mais precisamente direitos musicais, há 4 anos e sou formado no curso de Direito do Entretenimento na UERJ. Os direitos autorais permeiam várias áreas de uma produção cultural, desde a produção de um livro, a produção de um filme, a produção de uma música, de um vídeo, tudo está relacionado ao direito autoral. Mas aí você me pergunta, o que é o direito autoral? De acordo com a lei, no artigo 5º da Constituição Brasileira, mais precisamente no inciso 27, o direito autoral está relacionado a todos os direitos que o autor de uma obra tem. Obra? Que tipo de obra? De acordo com a lei, a obra é qualquer criação livre do espírito do homem. Homem no sentido geral. Então, qualquer criação que ele tenha. E a partir dessa criação, ele tem todos os direitos com relação a ela. A obra ela pode ser expressa em qualquer tipo de suporte. Os principais exemplos são livros, filmes, peças teatrais, pesquisas científicas, músicas, tenham elas letras ou não. Mas, José, tudo é protegido pela lei? Não necessariamente. Existem alguns exemplos que não são protegidos por lei, como agendas, calendários, formulários, decretos, leis e principalmente ideias. Como assim ideias? Bom, se eu tenho o pensamento de criar um filme sobre um assunto específico, eu posso ter a proteção desse pensamento? Não, porque é um pensamento. Pensamento qualquer um pode ter. Então, antigamente era muito comum, se uma pessoa tivesse uma ideia, essa pessoa escrever uma carta para ela mesma com todos os detalhes e assim ela estaria protegida por lei. Todos esses exemplos estão descritos na Lei 9.609 e na Lei Aditiva 9.610, que ambas de 1998 são as leis de direitos autorais. A partir disso, o direito autoral se divide em 2 conceitos: direito moral e direito patrimonial. O direito moral é mais conhecido como direito de crédito, ele está ligado à parte ética da lei, né? Está relacionado à paternidade da obra, tudo que diz respeito ao autor. Ele é inalienável, intransferível e é perpétuo. Então, mesmo após a morte do autor, ele ainda tem esse direito. E o que é o direito moral? Basicamente, é você acreditar tudo o que o autor fez. Então, se você quer usar uma música, se você quer usar uma pintura, uma fotografia, deve sempre constar o nome do autor daquela obra. Já o direito patrimonial é quando a gente fala da parte econômica. Direito patrimonial está ligado ao suporte, né? Então eu não tenho mais uma relação direta com o autor. E por suporte eu posso falar de um CD, né, de um fonograma, eu posso falar de uma tela de pintura, eu posso falar de um DVD físico. É toda obra colocada em cima de algo tangível ou não, algo físico. Por cima desse direito patrimonial, aí sim é que o autor, né, ou o detentor desse direito, a pessoa responsável por essa obra, pode explorar ela comercialmente. Então, pode ser reproduzida, versionada, pode ser vendida, cedida, autorizada. E a partir disso entram outros direitos relacionados a ela. Direito patrimonial é quando a gente fala sobre a capacidade de utilizar, reproduzir, dispor da obra. Como eu disse, ele está ligado à parte econômica. Então, mais precisamente, a exploração comercial dessa obra. E a partir dessa exploração comercial, ela pode ser autorizada, cedida, gratuita ou não, por um prazo determinado ou não, talvez um prazo extenso, vai depender da pessoa que quer reproduzi-la. O direito patrimonial, ele fala sobre o patrimônio, então essa obra já tem que estar fixada em um suporte. Um dos maiores exemplos, os mais conhecidos, são os CDs, os DVDs, os livros e por aí vai. O principal fato sobre esse direito é que ele possui um prazo. É aí que entramos em domínio público. O domínio público ele acontece após 70 anos da morte do autor. Então, vamos lá, um exemplo. Supomos que eu escrevo um livro e lanço esse livro numa editora. Morri hoje. Daqui a 70 anos, na data 1º de janeiro de 2091, esse livro, tudo que eu escrevi nesse livro já vai estar em domínio público. Então, qualquer pessoa poderá veicular, adaptar, criar uma versão dele, pegar trechos de forma livre e explorar do jeito que ela quiser. Mas é claro, ela deve sempre acreditar o meu nome, porque aí o meu nome é o meu direito moral sobre essa obra. Então, para finalizar, um conselho meu conheça os seus direitos. Dá uma lidazinha na lei, dá uma olhadinha no artigo 184 do Código Penal,
Porque para esses direitos existem também infrações. Você pode ser preso, mas na prática isso não costuma acontecer. Na prática, o que pode acontecer é você receber uma multa caso você use alguma obra indevidamente. Mas nas leis estão descritas todas as regrinhas e é tranquilo. É tranquilo. Então, meu conselho é esse: conheça os seus direitos como produtor para que você não se embanane no futuro. Eu sou a Karen Coutinho, trabalho já há 8 anos no mercado de música. Passei por editora, já trabalhei na televisão e hoje trabalho no escritório que faz exatamente direitos musicais, né? Faz direitos de entretenimento e tudo que é no meio artístico. Eu acho que pra gente falar de direito de música, principalmente, que eu acho que qualquer evento ou qualquer ação cultural acaba pedindo muito essa questão de música, é importante a gente saber a diferença dos direitos que estão envolvidos, né? De obra e fonograma. Até pra gente saber o que a gente precisa pedir ou não, o que a gente precisa ter autorização ou não. A obra, ela é a criação em si, que até o Vitor já tinha falado antes, então você já tem alguma ideia do que seja. E o fonograma é quando você vai usar a gravação em si, você vai usar aquela performance do artista. Então, se você for usar só uma música, né? Vamos dar um exemplo. Eu vou cantar uma música de alguém, mas eu vou cantar aquela música, eu não vou usar a gravação do artista. Então você não precisa do fonograma, você só precisa da obra. É sempre uma avaliação que precisa ser feito para que você saiba se precisa recorrer a uma gravadora, recorrer ao artista para saber o que você vai usar ali. Você vai usar a criação dele, você vai usar a gravação, a voz. Tem que saber o que você vai usar para saber aonde você vai recorrer às suas autorizações. Tá, e aí eu quero usar uma música. Aonde eu recorro, para onde eu grito? Se você vai usar só a obra, você vai entrar em contato com editoras musicais ou direto com o autor. Tem autores que não têm escritórios que os representam. Tem muito mais do que a gente imagina, inclusive. E você precisa da autorização prévia deles. Vai ter um custo? Não vai ter? Depende. Vai depender muito. Na verdade, no direito musical, tudo depende muito, né? Vai depender do que você quer fazer, como você quer usar, tudo com muito detalhe, com mínimos detalhes, porque a pessoa quer, você está usando uma obra de alguém, que é como um filho de alguém. Então, aquela pessoa quer entender direitinho o que você está fazendo com aquela obra dele. Existe também uma questão pessoal, né, afetiva. É uma obra que a pessoa criou, um pedacinho dela que ela sente. Então, você precisa dar todos os detalhes do que você quer fazer, que você está respeitando aquela obra, que você não está querendo caçoar daquilo, né? É muito delicado. Então, existem valores a serem pagos previamente? Às vezes sim, às vezes não. Vai tudo depender muito do que você quer fazer com aquilo. Então, no primeiro passo, é buscar a obra, né? Com editoras musicais, direto com os autores. E aí, como eu sei isso? Internet. O ECAD, que é o órgão que arrecada os direitos de execução pública, ele tem um portal na internet e você pode pesquisar, ou você pode pesquisar no próprio Google, assim, achando quem é o autor, né, entrando em contato em algum telefone, e-mail que você encontre desse autor. Quer usar a gravação, o fonograma, quer usar aquela faixa mesmo, já gravada, entrar em contato com a gravadora, se tiver uma gravadora, entrar em contato direto com um empresário do artista para saber. É buscando e mostrando que você quer usar, mas que você respeita, que você tá querendo usar aquela música porque você aprecia e não porque você quer roubá-la ou se apropriar dela, né? Você vai ter autorização para usar num determinado momento, numa situação. E aí depois, se você quiser usar em outro momento, é outro momento. Aquela música não é sua. A gente precisa respeitar os donos dessas músicas. Bom, gente, eu sei que direito musical, direito autoral, toda essa burocracia atrapalha e é um tabu para quem tem prazo curto, quem está na correria e realmente é complicado. Mas assim, a gente tem que saber também que a gente está lidando com obras, com coisas muito importantes. E se é importante para a gente uma música, imagina para quem compôs, para quem gravou ela, para quem criou aquilo, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, essa delicadeza. A gente vai estar à disposição, né? A equipe vai colocar nosso contato. Qualquer dúvida que vocês tenham, e vocês vão ter, porque tudo é muito... depende disso, depende daquilo. A lei não é simples.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato com a gente vai ter o maior prazer em ajudar, em explicar o que a gente puder, porque tem coisa que até foge da nossa capacidade de explicar, mas a gente vai correr atrás e tira todas essas dúvidas, tá? Obrigada!